Sim, existem locais ao redor do mundo que são completamente marginalizados pela sociedade atual. Mesmo que alguém pense em visitá-los, é crucial entender que essas experiências podem ser extremamente desagradáveis. Para ilustrar isso, no vídeo de hoje, vou compartilhar 3 histórias de lugares inóspitos, onde as visitas raramente terminam bem. Cada uma dessas narrativas é mais perturbadora que a anterior, sendo que a última promete ser particularmente aterrorizante. Em novembro de 2018, John Allen Shaw, um turista, decidiu embarcar em uma jornada de barco até a ilha de Sentinela do Norte, buscando um refúgio tranquilo para desfrutar da natureza e realizar trabalho missionário. No entanto, suas expectativas foram completamente equivocadas. Para compreender melhor a situação em que ele se encontrou, é importante primeiro entender a natureza da ilha. Localizada na Baía de Bengala, entre a Índia e a Tailândia, no Oceano Índico, Sentinela do Norte abriga os sentineleses, uma tribo extremamente hostil e agressiva para com qualquer intruso. Ao contrário de tribos em outras partes do mundo, como no Brasil, onde os indígenas têm acesso a tecnologias como celulares, os sentineleses vivem de maneira primitiva, sem acesso à internet ou eletricidade. A ilha tem cerca de 60 quilômetros de extensão, e os pesquisadores estima-se que na ilha vivam entre 15 a 500 nativos, uma faixa tão ampla devido à impossibilidade de pisar na ilha para realizar um censo, já que qualquer tentativa é recebida com flechas. Voltando ao passado, a descoberta da ilha ocorreu em 1867, quando o navio mercante indiano naufragou nas proximidades, levando sobreviventes a acreditarem que haviam encontrado um tipo de paraíso secreto, sem aviso prévio. Após o incidente inicial em que os sentineleses dispararam flechas contra os tripulantes que revidaram com pedras e paus, um barco a vapor britânico chegou uma semana depois para resgatá-los. O capitão registrou detalhes do encontro, observando que os nativos estavam sem roupas, com narizes pintados de vermelho, emitindo sons peculiares com a boca. As pontas das flechas pareciam ser de ferro, mostrando um certo conhecimento técnico apesar de viverem de forma primitiva. 13 anos depois, em 1880, vários oficiais britânicos decidiram retornar à ilha de Sentinela do Norte por curiosidade. Ao chegarem, encontraram pequenas vilas que pareciam ter sido abandonadas recentemente. Os oficiais capturaram um casal de nativos com seus 4 filhos e os levaram para Port Blair em seguida. Os oficiais os levaram de volta para Port Blair, a cidade mais próxima da ilha. No entanto, o casal não se adaptou ao ambiente urbano e adoeceu rapidamente, vindo a falecer. As crianças foram enviadas de volta para a ilha junto com alguns presentes dos oficiais. Em 2006, 2 homens de 48 e 52 anos estavam em um barco pescando caranguejos próximos à ilha de Sentinela do Norte. Estavam tão relaxados que decidiram tomar algumas bebidas. Infelizmente, ficaram tão embriagados que não perceberam que a âncora de pedra que usaram se soltou da corda. Como resultado, o barco encalhou na ilha de Sentinela do Norte, onde foram atacados e mortos pelos nativos. Outros pescadores testemunharam o incidente de longe e tentaram alertá-los, mas os 2 não ouviram, possivelmente devido ao sono induzido pelo álcool. As autoridades enviaram um helicóptero para tentar recuperar os corpos, mas devido à presença dos nativos na costa, só conseguiram tirar uma foto da cena. Esse evento parece ter sido um ponto crucial para o governo indiano tomar uma decisão. Em vez de invadir a ilha, eles optaram por proibir estritamente qualquer aproximação ao local. No entanto, a história não termina aí, pois sempre há pessoas que desejam desafiar as regras ou contornar as leis. Desta vez, esse indivíduo foi o turista John Allen Shaw, mencionado anteriormente. John nasceu em 18 de dezembro de 1991 no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Ele pertencia a uma família cristã e, inspirado pelos pais, decidiu seguir a religião dedicando-se à sua fé. John tinha uma paixão por acampar em florestas, caminhar por trilhas e remar de caiaque em rios tumultuados. Ele era um viajante ávido, explorando países como o Canadá, México e vários locais na África. Suas aventuras eram compartilhadas em seu Instagram, onde possui 22 mil seguidores e 821 publicações até hoje. Influenciado pelo missionário Jim Elliot, John decidiu seguir seus passos tentando converter tribos isoladas ao cristianismo. No entanto, Elliot morreu em 1956 enquanto tentava pregar para indígenas agressivos no Equador. John estava em Port Blair, uma cidade localizada a 54 quilômetros da ilha Sentinela do Norte. Parece loucura, mas ele não avisou sua família sobre sua ida a um lugar tão perigoso. Em um diário que usava para documentar sua viagem, John se referiu à ilha como a última fortaleza de Satanás. E em outro trecho, ele descreveu como pediu ajuda a alguns pescadores, que concordaram em levá-lo ilegalmente até lá. Aqui está o trecho do que ele escreveu. Ontem à noite, encontrei alguns pescadores que eram todos crentes e concordaram em me levar. No entanto, estarei sozinho, já que os pescadores estarão ocupados no mar com suas atividades de pesca para evitar chamar atenção. Existe uma grande chance de sermos interceptados pela guarda costeira indiana.
A reunião correu bem, e confio neles, embora eu seja o único que fala inglês, criando uma grande barreira de idioma. Estou confiando no Espírito Santo. A zona de desembarque foi marcada no mapa como uma enseada no sudoeste da ilha, e levamos cerca de 3 horas para chegar lá. Agradeço a Deus por me escolher como seu mensageiro das boas novas para o povo da Ilha Sentinel do Norte, um chamado que senti desde antes de ser formado no ventre de minha mãe. No dia seguinte, por volta das 8 horas da manhã, John se aproximou ainda mais da ilha e registrou em seu diário. E 2 peixes grandes, cada um com cerca de 15 quilogramas, e os coloquei no caiaque. Comecei a remar quando de repente 2 sentinelas armados correram na minha direção, gritando e com arco e flecha em mãos. Eu gritei, meu nome é John, Jesus os ama e me deu autoridade para estar aqui. Mas entrei em pânico ao vê-los preparando suas flechas. Rapidamente, peguei um dos atuns e o lancei na direção deles, mas eles continuaram avançando. Recuei remando de volta como nunca havia remado antes em toda a minha vida. Eles pegaram os peixes que joguei, embora tenha sentido medo, principalmente estava desapontado. Eles não me aceitaram de imediato. Agora posso dizer que quase fui atingido pelos sentineleses e me aproximei de sua ilha. Atualmente, estou descansando no barco e tentaremos novamente mais tarde. Apesar de ter tido sorte por sair vivo dessa situação, John decidiu retornar para a ilha, determinado a tentar novamente. E então uma criança da tribo disparou uma flecha na direção de John, que teria acertado em cheio seu peito se não fosse pela Bíblia que ele segurava, que parou o projétil. Apesar disso, John escreveu em seu diário que estava determinado a converter os nativos ao cristianismo a qualquer custo, mesmo que isso significasse morrer tentando. Em sua última anotação no diário, John aproveitou para se despedir de sua família caso algo desse errado, pedindo que não tentassem recuperar seu corpo. Em mais uma tentativa ousada de se comunicar com os nativos, John acabou sendo morto por eles. Os detalhes precisos do incidente não são conhecidos, pois John era o único relatando tudo em seu diário. Dias após o desaparecimento de John, sua família compartilhou uma mensagem em sua conta no Instagram, mencionando que havia rumores não confirmados sobre seu falecimento. No mesmo post, destacaram John como alguém gentil, dedicado a ajudar os necessitados e com um desejo profundo de espalhar amor entre os sentineleses. 3 meses depois, em uma entrevista, o pai de John atribuiu o incidente ao fanatismo religioso de certas igrejas, que, segundo ele, influenciaram negativamente seu filho e o levaram a arriscar-se daquela maneira. Vamos ao segundo lugar, que está localizado em Ponce de León, na Flórida. Em 18 de agosto de 2010, um homem de 30 anos chamado Ben MC Daniel estava em um cais observando a água. Porém, ele não se contentou em apenas olhar de longe. Decidiu vestir seu equipamento de mergulho e entrar na água. Aos poucos, ele começou a descer mais e mais, alcançando uma profundidade de 115 pés, aproximadamente 35 metros, abaixo da superfície. Ao se aproximar de uma caverna subaquática, Ben se deparou com uma placa assustadora ilustrando a morte segurando uma foice, cercada por mergulhadores sem vida. A placa alertava que 300 mergulhadores, incluindo um experiente instrutor, haviam perdido a vida tentando explorar cavernas subaquáticas como aquela. Avisava que apenas mergulhadores com treinamento específico e equipamentos adequados deveriam arriscar-se, pois as chances de morte eram elevadas. Mesmo assim, Ben, confiante e curioso, decidiu tentar explorar a caverna, embora fosse apenas um mergulhador iniciante com equipamento simples. Ele desceu até 300 pés de profundidade, cerca de 91 metros, mas não esperava encontrar um portão bloqueando a entrada da caverna. Provavelmente, o portão foi colocado pelas autoridades para impedir mais mortes na caverna. E o mais correto a se fazer era voltar à superfície. No entanto, Ben não desistiu facilmente. Ele ficou parado por alguns minutos diante do portão, tentando abri-lo com toda a sua força. Parecia mais motivado do que nunca a explorar a caverna. Alguém que conhecia a história de Ben poderia pensar que ele estava atrás de um tesouro valioso, mas na verdade ele era apenas imprudente. De repente, um desses mergulhadores experientes passou e viu o que Ben estava tentando fazer. Talvez tenha se precipitado um pouco, pois decidiu se aproximar e usar a chave para abrir o portão. O mergulhador experiente não agiu por malícia, mas sim por preocupação com a segurança de Ben, temendo que ele pudesse ficar sem oxigênio e se afogar devido ao tempo que passava parado diante do portão. Como estavam submersos e não podiam se comunicar verbalmente, Ben apenas acenou para agradecer antes de ser deixado sozinho novamente. Com a ajuda que precisava, Ben se sentiu ainda mais motivado a prosseguir em sua jornada perigosa, sem se preocupar com os riscos e colocando sua curiosidade acima de sua própria vida. Assim, ele adentrou na caverna Vortex Spring, considerada uma das mais, se não a mais, perigosa caverna subaquática do planeta. A caverna Vortex Spring apresenta caminhos extremamente estreitos, o que dificulta a passagem de mergulhadores com cilindros de oxigênio nas costas. Muitas vezes, eles precisam segurar os cilindros ao lado do corpo, o que compromete a respiração debaixo d'água. Apesar de ser relativamente famosa, partes da caverna ainda não foram completamente mapeadas.
Até recentemente, apenas 487 metros foram explorados, e o tamanho total da caverna é desconhecido. A placa de aviso destacava a importância de estar preparado, como memorizar o mapa do local para escolher os caminhos mais seguros e evitar os perigosos, onde os aventureiros podem ficar presos. Após Ben passar pelo portão, não se tem mais informações sobre o que aconteceu com ele. Após o desaparecimento de Ben, especula-se que ele possa ter se perdido na caverna ou ficado preso em um dos estreitos caminhos, resultando em falta de oxigênio e morte solitária, sem conseguir pedir ajuda. Após alguns dias, as autoridades iniciaram uma busca na caverna, mas tudo o que encontraram foram os 2 cilindros de oxigênio de Ben. Os mergulhadores da equipe de busca poderiam ter explorado as partes não mapeadas da caverna para procurar o corpo de Ben, que provavelmente estaria lá. No entanto, decidiram não arriscar, pois a caverna é conhecida por sua extrema periculosidade, e poderiam se tornar as próximas vítimas. Dessa forma, o mistério em torno do destino de Ben permaneceu, deixando apenas os cilindros de oxigênio como os únicos vestígios encontrados naquela jornada perigosa dentro da caverna. O terceiro lugar fica no nosso litoral, isso mesmo aqui no Brasil. Um pescador brasileiro descobriu uma ilha deslumbrante que nunca tinha visto antes. A ilha era bela e cativava a atenção de qualquer pessoa que passasse por ali. Observando mais de perto, o pescador viu várias bananeiras carregadas de bananas maduras ao longo da costa. Ele percebeu que essas frutas acabariam apodrecendo se não fossem colhidas. O pescador pensou consigo mesmo: posso ir até a ilha e encher meu barco com essas bananas para levá-las para casa. Estou tão perto que isso não levará mais do que 10 minutos. Então, ele ancorou seu barco perto das rochas, caminhou até a costa e subiu em uma das bananeiras. Com entusiasmo, começou a cortar um dos cachos de bananas. Repentinamente, o pescador foi tomado por uma dor intensa na região torácica. A dor foi tão aguda que ele perdeu a força para se segurar e acabou caindo da árvore. O homem percebeu que sua camiseta estava encharcada de sangue exatamente na região onde sentia dor, o que o deixou desesperado. Estava muito distante de qualquer cidade para buscar socorro, então abandonou as bananas e correu de volta para seu barco, na esperança de chegar a um hospital a tempo. Mais tarde naquele mesmo dia, outros pescadores que estavam passando pela região notaram um barco navegando sem direção. Intrigados, se aproximaram para investigar e encontraram um homem deitado de bruços, já sem vida. Ele tinha sido fatalmente picado por uma cobra na região torácica. Esse homem era o pescador que, sem saber, tinha pisado não em um paraíso abandonado, mas em um dos lugares mais perigosos da Ilha da Queimada Grande, localizada a 35 quilômetros do litoral de São Paulo, abriga cerca de 2.000 serpentes. É desabitada por seres humanos e seu ecossistema é composto principalmente por cobras, pássaros, aranhas e outros insetos. Especialistas estimam que há aproximadamente 5 serpentes por metro quadrado na ilha, tornando-a o maior serpentário natural do planeta. 20 anos após a morte do pescador, um homem foi designado para cuidar do farol na Ilha da Queimada Grande, garantindo sua manutenção para auxiliar na navegação noturna dos navios, que dependiam da luz do farol para evitar se perder no mar. Devido à distância significativa da cidade, o homem decidiu levar sua esposa e filhos junto, hospedando-se na casa do faroleiro. Durante a noite, ele trabalhava para guiar os navios com a luz do farol, enquanto durante o dia desfrutava da companhia de sua família. No entanto, após alguns dias, os capitães dos navios que passavam pela ilha notaram que a luz do farol não estava acesa como de costume. Os capitães dos navios, dependentes da luz do farol para navegação noturna, alertaram as autoridades ao perceberem que a luz não estava acesa como de costume. Uma equipe de busca foi imediatamente enviada para a Ilha da Queimada Grande. Ao chegarem na casa principal, encontraram a janela aberta. Tragicamente, toda a família estava sem vida em suas camas, com perfurações de picadas espalhadas por seus corpos. A responsável por essa tragédia foi uma serpente extremamente rara conhecida como jararaca ilhoa, também apelidada de Golden Lancead devido ao formato da cabeça que lembra a ponta de uma lança. O veneno dessa serpente é extraordinariamente letal, capaz de causar a deterioração dos órgãos em apenas 60 minutos. A Marinha Brasileira assumiu a responsabilidade pelo farol na Ilha da Queimada Grande e optou por automatizá-lo, eliminando a necessidade de uma presença humana constante. Agora, eles visitam o local apenas uma vez por ano para trocar as baterias que alimentam o sistema automatizado. Ocasionalmente, pesquisadores vão até lá para estudar as serpentes ou coletar amostras de veneno, na esperança de desenvolver remédios ou antídotos. No entanto, uma triste realidade é a biopirataria, onde caçadores ilegais visitam a ilha de barco para capturar serpentes e vendê-las no mercado negro. Este tipo de atividade envolve a extração ilegal de recursos naturais para fins comerciais, colocando em risco não apenas as serpentes raras da ilha, como a jararaca ilhoa, mas também o ecossistema delicado da Ilha da Queimada Grande. Ao longo do tempo, os caçadores ilegais roubaram tantas jararacas ilhoa que essa espécie corre o risco de extinção, uma vez que só existe na Ilha da Queimada Grande. Há também uma lenda fascinante associada à ilha, que remonta aos tempos dos piratas.
Segundo a lenda, piratas esconderam um tesouro valioso conhecido como a Trindade na ilha, composto por joias raras e moedas de ouro. Supostamente, eles infestaram a ilha com cobras para proteger seu tesouro contra ladrões. Os cientistas explicam que a abundância de cobras na ilha é resultado de um processo evolutivo. Sem predadores naturais, as cobras prosperaram e se reproduziram sem limitações. Além disso, o nome Ilha da Queimada Grande tem origem no passado, quando os pescadores frequentemente queimavam a vegetação da ilha para abrir caminho e facilitar o acesso. Esses elementos históricos e naturais fazem da Ilha da Queimada Grande um lugar fascinante e ao mesmo tempo perigoso, onde a biodiversidade única e a presença de um tesouro lendário atraem tanto pesquisadores quanto caçadores ilegais. Atear fogo na vegetação da Ilha da Queimada Grande era uma prática dos pescadores para atrair e capturar as jararacas e lhoa. O objetivo era usar o veneno dessas cobras para produzir soros contra picadas. O fogo fazia com que as cobras fugissem para o litoral, o que facilitava sua captura. Essa prática tinha um propósito medicinal e de proteção, pois permitia que os pescadores obtivessem o veneno das cobras de forma controlada para a produção de antídotos. No entanto, é importante ressaltar que hoje em dia métodos mais seguros e sustentáveis são preferidos para o manejo e a conservação das espécies, visando proteger tanto as cobras quanto o ecossistema da ilha. Então me conta aqui nos comentários, qual desses lugares te deixou mais impressionado? E não deixe de se inscrever no nosso canal.